Bendito seja Deus, louvado seja o santo nome do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, nosso Deus e nosso Pai, nosso Yahshua, Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu gostaria de que você abrisse suas Bíblias aí no livro de Êxodo, no seu capítulo 20. Vamos falar um pouco e dar um ensinamento sobre a idolatria. Vamos falar dessa coisa miserável, desse espírito de demônio sobre a idolatria, que é o que nós mais estamos vendo hoje dentro da mensagem, dentro desses tabernáculos pelo Brasil afora e, por não dizer, pelo mundo afora. As pessoas se debruçando ao Deus do mundo, ao Deus de agora, ao Deus do dinheiro, ao Deus pastor, ao Deus placa de igreja. Tudo isso o povo está se debruçando, está se curvando. Vamos ler. Gostaria que você abrisse suas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, a partir do seu versículo 4. E depois vamos ler também Deuteronômio, capítulo 5. Você vai acompanhar a escritura. Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 4. E Deuteronômio, capítulo 5, ali no versículo 8. O que é que diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus? Êxodo capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus se aborrece com a idolatria. Presta atenção aqui, ó. Não te curvarás a ela, nem servirás, porque o Senhor teu Deus é zeloso. Aqui tem também dizendo, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Nenhuma semelhança do que há em imagem. Qualquer imagem. Qualquer imagem que você tiver e você botar aquela imagem como um símbolo indiretamente de adoração, Deus abomina. Abomina. Eu vou mostrar aqui uma coisa para você. Olha aqui. Isso aqui não é uma imagem, não é uma escultura, mas é uma imagem. Não é uma imagem ou não é? Não é uma foto, uma imagem de alguém? Agora, por que colocam essa imagem em cima dos púlpitos, acima dos púlpitos, por trás dos púlpitos? Por que coloca essa imagem? Ou então a foto de Jesus, aquele que foi pintado por Huffman, que aquilo é a foto do soldado romano. Aquilo nunca foi foto de Cristo. Primeiro, você viu já Jesus? Para você desenhar o rosto dele? Não. Ele deixou ser fotografado aqui, ó. Olha lá aqui em cima, sobre a cabeça do profeta. Isso aqui é Cristo, a coluna de fogo. Mas o rosto, a fisionomia dele, ninguém nunca viu. E Huffman, esse pintor alemão, pegou a foto de um soldado romano. Olha aí a roupa como é que é. Presta atenção nessa roupa, dessa foto que vocês colocam aí em cima dos púlpitos. William Branham de um lado e essa foto dizendo que é Jesus de outro. Isso é de um soldado romano. Até isso o diabo enganou vocês. Passou a lábia para passar manteiga na venta de gato. Vocês foram iludidos, enganados. Como? Por um espírito.
Um espírito que entrou sorrateiramente por trás, ficou ali infiltrado e hoje está aí essa adoração. Não só na foto do irmão Brana, isso aqui é um ídolo, se tornou um ídolo, como também na foto de Rufma, que diz que é o rosto de Jesus, que nunca foi, ninguém nunca viu o rosto dele, mas sim é do soldado romano. Vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 5, no seu versículo 8. Também está escrito assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a ela, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Aí você diz assim: não, mas essa foto de William Brana aqui no tabernáculo não tem nada a ver, não. Não tem nada, não é isso que os pastores falam, né? Eu não cansei de ouvir isso aqui no tabernáculo aqui, em João Pessoa, dessa tal de fé perfeita. O pastor não dava uma explicação e não dizia: olha, tem essa foto aqui, mas isso não quer dizer nada, não. Isso aqui é só um testemunho da coluna de fogo. Ué, mas está no templo, está na igreja. Templo é casa de adoração. Se você colocar alguma outra coisa ali, vai se tornar uma adoração também. Agora, indiretamente você está adorando sem perceber que está adorando. É isso que o diabo fez. O diabo entrou por trás e fez esse tipo de coisa. Então, isso aqui é uma adoração do mesmo jeito. Você está adorando sem perceber, coloca nos púlpitos, as pessoas entram, de repente você leva um visitante, quando entra ali, há um impacto nas pessoas. As pessoas têm um impacto, aquelas fotos ali, o que é aquilo ali? Você vê o pessoal da Testemunha de Jeová ter foto da senhora, a senhora Ellen White, nos púlpitos. Você vê o pessoal, os mormons, você vê os mormons ter aí, o Joseph Smith, a foto dele nos púlpitos, você não vê, mas nos tabernáculos está cheio. Está cheio ao ponto disso aqui se tornar uma abominação aos olhos de Deus. Não é o William Brana, não é o Logos, não, mas é o Espírito que entrou por trás e iludiu todos vocês. Vocês estão adorando uma imagem aí, que isso é abominação aos olhos de Deus. E vocês vão ver o que vai acontecer aqui com essa história de vocês estar idolatrando o William Brana com essa imagem aí em cima desses púlpitos. Eu vou fazer um desafio a todos vocês aí. Mas vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ter conteúdos aqui para provar que isso aqui é uma abominação aos olhos de Deus. Deixando claro, não é o irmão Brana. O irmão Brana não tem nada a ver com isso. E nem o Logos de Deus. Mas é um espírito de adoração, um espírito de idolatria que entrou aí nesses tabernáculos e enganou todos esses pastores aí, cegos, guias de cego. Vocês lembram quando Deus visitou Moisés e disse que Moisés ia levar o povo do Egito que estava cativo, presos, escravizados, para a terra de Canaã? Não foi? A coluna de fogo, à noite, ia na frente. E Moisés atrás, seguindo a coluna de fogo. O que é que acontece hoje nesses tabernáculos pelo mundo? Hein? Moisés tinha a coluna de fogo completa. Moisés tinha a coluna de fogo completa. De dia a coluna de nuvem, de noite a coluna de fogo. Aqui você tem a coluna de fogo, que é a mesma coluna. Você tem uma parte que está acima da cabeça do profeta para dizer que o guia é ele. É a coluna de fogo. O guia não é o William Brana, mas é a coluna de fogo. O que é que vocês estão fazendo hoje? O que é que vocês da mensagem estão fazendo hoje? Vocês estão conduzindo, estão mudando o quê? Vocês estão fazendo isso, ó. A mensagem vai na frente, a mensagem é que está indo na frente. E a coluna de fogo tem que ir atrás. As ordens quem está dando é o mensageiro. Mas a coluna de fogo tem que ficar por trás dele e não na frente. Você está vendo como a coisa está errada? Como a coisa está errada? A
coluna de fogo é isso aqui. Sempre a Bíblia Sagrada, sempre a palavra de Deus, ela vem primeiro. Não é o profeta vir primeiro, mas sim, a palavra vai primeiro na frente. Mas fizeram o contrário. Aí se tornou esse monte de idólatra dentro desses tabernáculos pelo mundo afora. Adorando e lembrando. Mas eles são tão hipócritas, tão cara de pau, que diz que não adora, que dá uma satisfação, que vai pra lá, mente pra cá, mas são adoradores. São adoradores sim. Vamos ver o que aconteceu aqui com imagem de escultura. Vamos ver o que aconteceu. Abominação de Deus. Vocês lembram que os hebreus, na trajetória pelo deserto, eles comiam o maná. Só que chegou um tempo que eles ficaram afadigados. Eles ficaram enjoados de tanto comer maná. E começaram a murmurar. E começaram a blasfemar. E falar de Moisés. E dizer que Moisés tirou ele do Egito para levar para morrer no deserto. Mas antes ficasse lá como escravo. Mas lá estava melhor do que estar ali comendo só aqueles maná. E aquilo já estava enjoativo. E Deus se irou com isso. Quando Deus se irou, Deus começou a matar a gente ali. Deus começou a matar no deserto. Surgia umas cobras, umas serpentes, mordia aqueles murmuradores e eles morriam. E morreu muito no deserto. Aí foram a Moisés. Moisés, rapaz, tá morrendo todo mundo aqui, já morreu toda a minha família, da minha tribo já morreu outros tantos. Ore a Deus para acalmar, para que Deus abrande sua ira. Eles se arrependeram. E Moisés disse a Deus, Deus, olha, eles estão arrependidos, eles vão murmurar, eles vão comer o manazinho tranquilo, calado, sem murmurar. Deus disse, então você faça o seguinte, Moisés, levante uma haste, você quer ver onde está isso? Acompanha aí, eu vou dar só um espólio e você acompanha aí. E meu irmão, você acompanha, vocês aí vão acompanhando. Por favor, reverência, presta atenção na palavra, nada de tirar atenção da palavra. Esquece celular, deixa celular para lá. Amém? Aqui vocês são ensinados a adorar a Deus. Aqui nós vamos fazer isso aqui um ponto de pregação. Ainda não terminei, ainda vem pintar, mas vamos por aqui. Você vem aqui para aprender a palavra de Deus e crer no Deus único e o Deus vivo de Israel. Amém? Você vai ver isso em Números capítulo 21, a partir do versículo 4. Quando Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste, e ali aquelas pessoas que olhar para aquela haste quando for picado da cobra, quando ela for picada da cobra e olhar para a haste, o que é que vai acontecer? Ela vai ser curada. Ela não morrerá. Ela não morre. E assim foi feito. E o povo era picado da cobra, e então olhava para a haste de metal e era curado. Aquelas serpentes, aquelas cobras, era o próprio Deus que levantava para morder mesmo, para mostrar o seu poder. Você sabe quem era aquela serpente? Você sabe quem era a representação daquela haste? Aquela serpente pendurada numa haste, quem era? Ali era Cristo. Ali era Cristo que estava ali. Não foi? Não foi Deus que mandou Moisés fazer? Não foi? E não era a representação de Cristo ali naquela haste? Mas vamos ver o que aconteceu. Vamos ver. O povo é idólatra. Moisés, quando morreu, Satanás queria o corpo de Moisés de todo jeito. Por que Satanás batalhou para ter o corpo de Moisés? Por quê? Porque iam embalsamar o corpo de Moisés e ali ia fazer uma estátua. Ia fazer uma estátua para ser um Deus de adoração. Ia passar a adorar Moisés como um Deus. Deus foi e escondeu o corpo de Moisés. Houve até uma luta de um anjo de Deus com o diabo na disputa pelo corpo de Moisés. Pois bem, porque o povo é idólatra. Aqui, ó. Vocês sabem o que fizeram aqui? O irmão Branham morreu em dezembro.
em dezembro. Deixaram para sepultar o irmão Brana no mês de abril. 4 meses embalsamaram o irmão Brana, porque disseram que o irmão Brana ia ressuscitar. Então ficaram aguardando o irmão Brana ressuscitar. Como até hoje tem um monte de tolos, imbecilizados, que estão esperando o irmão Brana ressuscitar para terminar de pregar, mas não sei o quê. Terminar de pregar os trovões e as trombetas. É tanta mentira, é tanta enrolação, é tanta enganação que inventaram dentro desses tabernáculos, que dá até nojo. Isso dá nojo nas narinas de Deus. Pois bem, fizeram a haste. E aquela haste era Cristo. Passou-se os tempos, mais ou menos de 600 a 700 anos depois, Deus levanta um rei chamado Ezequias. Você vai ver isso, acompanha aí vocês. Abra as suas Bíblias. 2 Reis, capítulo 18. Abra aí, meu irmão. 2 Reis, capítulo 18. Vamos acompanhar aqui. Eu estou aqui lendo a palavra de Deus, trazendo a palavra, o conteúdo aqui, o texto para mostrar a você o contexto de o que acontece hoje, com relação à idolatria que temos hoje dentro desses tabernáculos pelo mundo afora. E eu vou quebrar mesmo esses paradigmas. Eu vou quebrar isso mesmo. Entendeu? 2 Reis, capítulo 18. Deus levanta um rei por nome de Ezequias. Quando Ezequias toma posse como rei, que vai lá no templo, tinha um monte de sacerdotes adorando aquela haste de metal, que a haste estava lá. Eles passaram 700 anos com essa haste em adoração, prestando culto a essa haste, porque Deus tinha mandado Moisés fazer, que a haste ia curar quem estava mordido de cobra, mas Deus usou a haste para aquele caso específico. Deus usou aquela haste para aquele momento ali no deserto. Não é que tinha que usar a haste toda hora, não. Mas eles pegaram isso, levaram para o templo. Ezequias, quando assume que chega lá no templo, está lá a haste. Os sacerdotes, tudo adorando a haste. E sabe como era o nome do Deus que botaram na haste? Olha aqui, ó. Neltã. Neltã era o Deus que estava lá no templo, com um monte de sacerdote adorando a haste por nome Neltã. O que foi que aconteceu? Então, o que foi que aconteceu? Vamos ler aqui 2 Reis, capítulo 18, para você acompanhar e para você entender o que desgraça faz um espírito de idolatria. Porém, que os pastores da mensagem não estão vendo. Não está vendo. Eles dizem que não presta culto, que não adora, mas isso é mentira. Não está nos templos aí? Templo é casa de adoração. O que é que faz uma foto aí? Bota a foto da tua mãe lá. Não é uma foto qualquer? Coloca a foto do teu pai aí no tabernáculo, pendurado. Vê o que é que o povo vai achar. Isso é um escândalo para o povo. Isso está escandalizando a mensagem. Isso, ao invés de ser uma bênção, passou a ser uma abominação aos olhos do Deus vivo. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Ilá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. E tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. E eu estou fazendo aqui, neste momento, o que é reto aos olhos do Mashiach. Eu estou aqui, fazendo aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, com a sua Bíblia Sagrada na mão, um pergaminho de Deus, em nome de Yahshua. Então eu estou no nome dele aqui, e vou diante de vós, em nome de Yahshua,
para destruir esse espírito de idolatria que penetrou, que invadiu esses tabernáculos pelo mundo afora, onde deixou todos esses pastores cegos, cegados, sem entender a voz do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seu pai Davi. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal. Que é isso, Ezequias? Você tá doido? Você tá doido de quebrar essa serpente que Deus mandou Moisés fazer e você tá quebrando, você é louco? Os sacerdotes foram em cima de Ezequias, irados, porque estava tomado por aquele espírito de idolatria. Mas Deus estava em Ezequias. Por que estava? Porque Deus não divide sua glória com homem nenhum. Ah, glória a Deus. Deus não divide sua glória com William Branda nenhum. Deus não divide sua glória com pastor nenhum. Glória só ao Senhor, o Deus vivo de Israel. Glórias a Deus. E fez pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram de Neutã. Os sacerdotes colocaram todo o povo de Israel para adorar aquela serpente de metal. E queimava incenso, que aquilo para eles era como um Deus. Ezequias foi lá e quebrou tudo, arrebentou tudo e colocaram o nome de Neutã. Olha aqui o Neutã, quem é hoje? Olha aqui, quem é o Neutã? Essa imagem aqui. Olha aqui quem é o Neutã hoje dentro desses tabernáculos. É essa imagem aqui. É o Neutã. Não é o William Brana, não. Mas é o espírito de Neutã que entrou por trás sorrateiramente aí e está enganando todos vocês aí. Tá aí. O Neutã tá aí, ó. Para adorar. Eu tenho o maior apreço e respeito por esse profeta de Deus. Esse homem ungido de Deus. Esse Gideão de Deus. Deus nos trouxe uma mensagem, meus irmãos, maravilhosa, preciosa, nos trazendo de volta a palavra original. De volta a quê? A essa palavra aqui. Isso aqui nos leva para cá, trazendo a gente para cá. Mas não leva a gente para ali, não. Isso aqui, a mensagem, não leva nós para o mensageiro. Você tem que ir para a mensagem e não ficar de olho no mensageiro. Não, você tem que olhar a mensagem que ela traz nós para aqui. Então o que aconteceu? Ezequias foi e destruiu. E você lembra daquele profeta que o leão matou ele? Teve um rei que levantou vários altares de seus deuses. Aí Deus foi e mandou um profeta lá de Judá ir até ao rei, até o templo, e mandou quebrar aquelas imagens. O rei tinha colocado um templo em Betel e um templo em Judá. E Deus levantou o profeta e mandou que quebrasse tudinho. E o profeta foi e quebrou. Quando o profeta quebrou aquela imagem, o que aconteceu? O rei partiu para cima do profeta para esganá-lo, para matá-lo. Aí Deus mandou uma praga para a mão dele ficou mirrada, né? O rei teve medo, olhou para as mãos e disse, não, peraí. Aí pediu ao profeta para orar a Deus para que ele ficasse bom. E o profeta orou e ele ficou bom. Até que ele foi enganado por outro profeta que mentiu para ele. É como está cheio dentro da mensagem hoje. Um monte de mentirosos aí. Um monte de pastores mentirosos. Como aquele profeta mentiu para o profeta de Deus. Que Deus disse ao profeta, você nem come pão e nem volte pelo mesmo caminho. Não coma pão na casa de ninguém. O rei ofereceu logo um banquete para o homem de Deus. O homem de Deus disse, não, eu não quero. Eu vou obedecer o que tem a palavra de Deus.
O profeta mentiroso escutou isso, tomou conhecimento desse profeta que destruiu os altares daqueles deuses, disse, eu quero conhecer esse profeta. Aí foi e conheceu. Quando chegou no profeta e disse, ó, eu quero que você vá lá para casa para você jantar comigo, comer um pão com a gente. E o profeta disse, eu não vou não, porque Deus disse que não ia, que não era para mim ir. Ele disse, não, eu também sou profeta, rapaz. Eu também sou profeta. E um anjo disse para mim, para falar para você, que é para você voltar comigo, para casa e comer pão. Ele mentiu. Ele disse que foi um anjo, sendo mentira. O que aconteceu? O profeta não teve discernimento e acompanhou aquele profeta mentiroso, que também era profeta. Mas ele disse que um anjo tinha dito. Você lembra o que Paulo disse? Que se um anjo do céu descer e pregar um outro evangelho fora disso aqui, seja anátema e excomungado. Pode descer um anjo do céu aqui agora e vir pregar e me mostrar outro evangelho que não esteja aqui, ele vai ser repreendido e ele sai daqui debaixo de cacete mesmo, de pau. É, sim, senhor. Devemos ficar com a palavra e honrar a palavra do Deus vivo e não crer em toda a baboseira que estão dizendo por aí. Então o que aconteceu? O leão foi, o profeta desobedeceu, o leão foi, Deus botou o leão e matou aquele profeta. Não estraçalhou ele e nem matou a jumenta, mas matou ele e ficou ali vigiando. E você pega o Ezequias destruindo a serpente de metal, naquela haste de metal, era o Deus do povo de Israel em adoração. Olha aqui, o Neutã da mensagem quem é. Olha aqui quem é hoje. A adoração aí. O ídolo dos tabernáculos quem é. Olha aqui o grande ídolo dos tabernáculos. Não é o irmão Brana, não. Não é. Nem a coluna de fogo. Que nós devemos ter respeito e reverência, temor e tremor. A coluna de fogo. Mas fizeram do irmão Brana um Deus, um ídolo, para adorar. Ele diz que não adora, que não se curva, mas isso está no espírito, que isso é coisa espiritual. Eu quero agora fazer um desafio aos pastores da mensagem, a começar pelo senhor José Brana, a você, e de você para todos no mundo. Vamos fazer aqui um desafio para vocês. Eu desafio, se vocês não são idólatras, se vocês não estão nessa idolatria, se esse espírito de idolatria não está tomando conta aí desses tabernáculos, então tire essas fotos de William Brana de cima desses púlpitos e tire essa foto desse soldado romano que está aí dizendo que é Jesus. Tira essas abominações de cima dos púlpitos. Não é que o William Brana seja uma abominação. Eu estou falando é de coisa espiritual. Eu não estou blasfemando contra o profeta de Deus, contra o homem de Deus, ungido de Deus. Mas eu estou falando é do Espírito que entrou aí nesses tabernáculos e botaram vocês para se curvar em um Deus que não fala, que não ouve, porque já está morto. Mas Deus é Deus de vivo. E eu estou aqui em nome de Yahshua, Mashiach, o Messias. Jesus, o Messias. Eu venho aqui no nome dele para desafiar todos os senhores. Desafio a todos eles. Tire as fotos de William Brana daí e substitua pela cruz. Olha aqui. A maior mensagem, esta aqui, é a mensagem da cruz. Então, tire essas fotos que é abominável aos olhos de Deus e coloque a cruz nesses tabernáculos. Coisa que eu vou fazer agora. Eu vou tirar do púlpito aqui esta foto, esse Deus Neutã, tira essa abominação aos olhos de Deus, frisando bem e deixando claro, eu não estou aqui falando do irmão Brana, porque seria uma blasfêmia da minha parte, mas eu estou falando é do Espírito que entrou por trás. Eu desafio vocês, querem ficar com o William Brana? Ou querem ficar com a mensagem da cruz? Ó, prova aí que vocês não são idólatras. Hein, pastores? Prova aí que vocês não são idólatras. Olha aqui a mensagem da cruz.
Substitua! Tira essas fotos daí e coloque a cruz. A maior mensagem para um cristão é a mensagem da cruz. Vou fazer isso agora. Agora! Tirei com muita reverência e respeito aqui ao profeta de Deus, diante da Bíblia Sagrada do Senhor. Está aqui. Tirei daqui do púlpito. Vou colocar a cruz. Aqui. Aqui o Deus Newton aí. Olha o que, é que a gente faz com esse Deus Newton. Aqui, ó. A gente faz o quê, ó? Olha aqui o que a gente faz com Deus Newton. A gente rasga, a gente pinica, corta, joga fora. Entendeu? O que aconteceu aqui é que essa foto aqui, o que foi que aconteceu? Um espírito, aí você diz, não, mas o irmão Brana colocou lá no tabernáculo dele. Em que ano foi? 1950, não foi? Isso aqui é um óculos, ó. Esse óculos aqui. Eu tive que trocar, porque a lente já está fraca. Eu já não estou vendo bem. Eu não estou focando bem com essa lente. Sabe o que foi que aconteceu? Eu tive que trocar a lente dos óculos. Colocar um grau maior para ter uma visão para frente. O William Brana, isso aqui foi em 1950. O William Brana colocou isso aqui no púlpito dele. Será que ele leu o que está na Bíblia? Ele sabia. Mas Deus deixou. Deus nunca reclamou com o William Brana porque ele colocou essa foto aí. Deus ficou calado. Deus guardou para hoje. 70 anos depois, Deus começar a cobrar e dizer, tira essa abominação daí. O que aconteceu? Tá vendo esse óculos aqui? Tem que ser trocado. Olha aqui. Agora tem outro aqui com a visão mais ampla. Não é mais a visão de 1950. É agora de 2026. Olha aqui o óculos. Eita, como agora abriu tudo, eu estou vendo melhor. O que é que eu estou enxergando agora? Estou falando de coisas espirituais. Deus dizendo, tira isso daí de cima dos púlpitos, porque aí é casa de oração, é casa de Deus para adorar ao único Deus, ao Deus que está vivo, e não a um Deus que está morto. O William Brana está morto. E é isso que vocês estão fazendo. Carregando o William Brana assim, ó. Coloca uma estátua de Maria também aí. Entende? O irmão Brana não tem culpa disso, não. Eu tenho reverência e tenho respeito pelo profeta. Mas chegou a hora da gente colocar os pontos nos is. Então o desafio está pronto. O desafio está feito. O desafio está feito. Tire essas fotos de cima dos púlpitos aí desses tabernáculos. E essa foto desse soldado romano, que vocês dizem que é o rosto de Jesus. Até o William Brana falou sobre isso. Certo? Mas o William Brana disse que não tinha certeza que era o rosto de Jesus, não. Foi uma visão que o William Brana teve e disse que era semelhante, mas nunca disse que era o rosto de Cristo. Então tira essas coisas daí. Está aqui, ó. Substitua pela Rude Cruz, que ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Ele está agora aí em você, meu irmão. Em você. Ele é essa coluna de fogo aqui, ó. Essa coluna de fogo, ela não é para estar aqui. Não é mais para estar aqui. Ela é para estar em você, dentro de você, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Entendeu? Está aqui com muita reverência. Com muita reverência, eu tiro o quadro do profeta do púlpito. Vou colocar em outro lugar. Quer colocar? Coloque na sua casa. Coloque na sala, no quarto, onde você quiser. Certo? Eu vou colocar numa foto. Eu vou colocar a foto do profeta ali ao lado de uma foto também sobrenatural. Onde eu estou sentado, vocês sabem qual é a foto. Vou colocar a foto ali do profeta. Não para uma adoração, mas para ter ali com a presença do sobrenatural. Mas não posso botar isso aqui dentro de um templo. Porque quando eu levo isso aqui para um templo, aí passa a ser adoração. Passa a ser uma adoração. E Deus não divide sua glória
com homem nenhum. Ele é minha testemunha. Está aqui. Diante da Bíblia de Deus, diante da palavra de Deus, e com reverência à palavra dele, eu tiro a foto de William Branham aqui desse púlpito. E substituo pela Rude Cruz, a cruz do Calvário. A maior mensagem para um cristão aqui na terra. Eu espero que você entenda e compreenda. O desafio está posto. Desafio a qualquer pastor da mensagem. Se vocês não é idólatra, se não estão nessa idolatria com o William Branham, tire as fotos dele aí do púlpito e tire também desse soldado romano aí, que diz que é Jesus. Tire e coloque a cruz. Tire. Eu faço esse desafio a vocês. Se não tirar, está provado que vocês são adoradores de homem, são idólatras de William Branham. Eu adoro a Deus, na beleza da sua santidade. E aos pés dele, eu presto culto. Aos pés dele, eu me curvo, em reverência ao Senhor. Em reverência ao Senhor do céu, o Deus de Israel, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, Deus soberano, Deus maravilhoso. Tu, Senhor, és o único Deus, o Deus vivo de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E se realmente eu estou aqui neste momento, Senhor, falando a tua palavra, a verdade da tua palavra, então tu vindica, ó Deus, a tua palavra, para que esse povo possa saber que eu estou pregando a tua palavra, que é a verdade, pois tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor do céu, Senhor da terra, Senhor da glória, Deus do universo, Deus de todas as nações, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Amém. Rude Cruz. Aleluia.